Cumprimento a mesa, cheia de parceiros ativos e importantes da cooperação portuguesa. Cumprimento também os presentes, onde também revejo muitos de parceiros que temos na implementação da nossa estratégia, e agradeço o convite ao SCAN, de que somos apoiantes desde a primeira hora e que queremos continuar a ser, apoiando também a estratégia do SCAN para ser mais efetiva e poder concretizar atividades daqui para a frente, que é para isso que foi criado. Queria dar-vos nota, muito brevemente, de que o Camões é o organismo coordenador da cooperação portuguesa, está na estrutura do Ministério dos Negócios Estrangeiros, coordenador e financiador. Coordenador porque a cooperação portuguesa é uma cooperação descentralizada, é uma cooperação feita também com as competências técnicas dos vários ministérios setoriais, que também a financiam, e é feita com as competências técnicas, essencialmente com as competências técnicas, depois de uma estrutura alargada que envolve as universidades, os centros de investigação e os municípios, e também depois toda a sociedade civil, entre as quais eu destacaria as organizações não governamentais para o desenvolvimento e as fundações. A Estratégia da Cooperação Portuguesa tem um documento de enquadramento aprovado o ano passado, um conceito estratégico até 2020. Até 2020, não obstante a nova Agenda do Desenvolvimento Sustentável perspectivar uma atividade comum em prol do desenvolvimento global até 2030, a estratégia prevê isso, prevê também que possa haver uma adaptação e uma revisão a esse novo documento que se espera conseguir preparar e aprovar ainda este ano, e tem um conjunto, tem dois eixos principais de atuação que nos informa a todos naquilo que é a nossa relação bilateral com os nossos países parceiros, que são, como sabem, prioritariamente os PALOP e Timor-Leste, e tem depois objetivos transversais de defesa dos direitos humanos, dos quais se incluem também a igualdade de género e os direitos das crianças. A cooperação portuguesa é uma cooperação que é vista como um vetor importante da política externa, é um investimento num mundo mais justo e equitativo, e é também um investimento na promoção do papel de Portugal na construção desse mesmo mundo. É por isso que uma parte importante da atuação do Camões, em articulação com o Ministério, é feita na preparação das agendas multilaterais do desenvolvimento, na influência dessas agendas, e delas destaco todo este processo de 2015, preparado em anos anteriores, uma vez que neste ano 3 grandes conferências vão informar aquilo que a cooperação para o desenvolvimento será no futuro. Será, como sabem, uma agenda universal, uma agenda que vai ser aplicada a todos os Estados, não só aos países em desenvolvimento, e daí o seu grande desafio. É uma agenda que também é preparada de forma muito democrática, o que é um outro muito grande desafio, que é todos os países terem de contribuir e definir aquilo que são os grandes desafios do desenvolvimento, e é por isso que é este tal saco que parece não ter fim, mas é porque o desenvolvimento é um processo complexo e multifacetado. Realmente depois priorizar vai ser complicado. Das grandes conferências, como sabem, haverá uma em julho em Addis Abeba, que se vai debruçar sobre o financiamento do desenvolvimento, depois de criarmos e de estarmos a pensar para onde vamos enquanto mundo, como é que vamos ter recursos financeiros e não só para implementar os objetivos, e depois em Paris, no final do ano, a cimeira que vai substituir o protocolo de Kyoto, numa lógica já de desenvolvimento sustentável muito ligada às alterações climáticas e não só. Portugal é um pequeno doador, o esforço financeiro público da cooperação portuguesa está neste momento nos 0,19% do nosso produto interno bruto. É um valor pequeno, mas é um valor que não em termos de volume efetivo, mas em termos de esforço, é idêntico ao dos Estados Unidos, o que significa que há um grande empenhamento e uma grande prioridade de Portugal em relação à política de desenvolvimento. Como pequeno doador, é óbvio que as parcerias são, diria, quase inevitáveis. E ao serem inevitáveis têm de ser muito bem pensadas e têm de ser estratégicas. As parcerias, a procura de parcerias, é um princípio operacional da estratégia da cooperação portuguesa, e elas podem assumir várias formas, depende daquilo que estamos a falar. A cooperação portuguesa é essencialmente uma cooperação que aposta na cooperação técnica, que aposta na capacitação das estruturas parceiras dos seus países membros, e que o faz essencialmente através de instituições pares. Essa é uma característica que tem sido muito louvada e muito valorizada internacionalmente,
uma vez que a cooperação entre instituições pares permite uma grande responsabilização mútua, uma adequada apropriação, um conhecimento muito específico de quais são, de cada lado, os constrangimentos e a maneira de os ultrapassar, isto sempre tendo em conta que os contextos têm de ser tidos em conta. Nós não podemos perspectivar uma transposição de modelos, mas sempre um trabalho em conjunto, e essa é uma das bases da parceria. E, portanto, respondendo a uma primeira questão que quase me colocariam com o tema desta iniciativa, há parcerias e elas fazem sentido? Fazem sentido e são uma aposta da cooperação portuguesa. O financiamento do SCAN CPLP é claramente um exemplo disso. O interesse de continuarmos a financiar e a apoiar o SCAN a abrir os seus métodos e o seu âmbito de trabalho é também o resultado disso. As parcerias da cooperação portuguesa são múltiplas. Dar-vos-ia nota só de algumas que estão em curso na área, no setor agroalimentar, nos projetos bilaterais de cooperação. Em Angola, temos uma parceria com o Ministério da Agricultura para a testagem dos princípios operacionais do Plano de Desenvolvimento Rural. Temos depois uma parceria com a Universidade Eduardo Santos na criação de especialistas neste setor. Na Guiné-Bissau temos um outro tipo de parceria, uma parceria com instituições locais de desenvolvimento local, onde fazemos a capacitação dessas instituições, alguma introdução de mecanização e o aumento da produtividade, com impacto, o que nos levou a que esse projeto seja agora alavancado e cofinanciado pela União Europeia, permitindo-nos alargá-lo a todo o território da Guiné-Bissau. Temos depois, em Moçambique, dois tipos diferentes de parceria. Temos, por um lado, uma parceria com a Fundação HK em Cabo Delgado, que nos permite desenvolver, implementar um projeto de desenvolvimento local que tem uma vertente agroalimentar muito forte e onde neste momento evoluímos já para a criação de pequenos empreendedores, capacitando-os e as suas instituições para que criem autonomia no desenvolvimento dos produtos, na melhoria da terra, das sementes e no acesso aos mercados, incluindo alguma transformação. Temos depois uma parceria com o Ministério da Educação na melhoria do ensino técnico-profissional. Ele foi referenciado pela representante de Moçambique e isto penso que está ainda cá, o nosso parceiro, a Fundação Portugal-África. É com eles que desenvolvemos toda a modernização do sistema do ensino profissional em Moçambique. Estamos presentes neste momento em 50 escolas distribuídas por todo o território. Em muitas destas escolas há a vertente agrícola de técnicos médicos, que, portanto, dão de alguma forma resposta àquilo que é a necessidade do mercado local. Temos depois também um projeto importante em Timor-Leste, muito ligado à capacitação dos extensionistas e à melhoria da produção. No nosso caso, temos o café e temos o milho, se não me engano, sendo que este projeto é financiado também ele pela União Europeia. Portanto, nestes pequenos exemplos que vos dou, ver que o nosso objetivo é o pensar das parcerias tem muito a ver com as respostas que queremos dar a uma determinada situação, que é sempre negociada e apresentada pelo país parceiro. A cooperação portuguesa tem sempre um processo de negociação que parte ele próprio de uma parceria com o Estado, que é nosso parceiro. Essas parcerias ficam estabilizadas em programas estratégicos de cooperação e essa é a base institucional da nossa cooperação bilateral. Como entendemos que as parcerias são fundamentais, temos também vindo a apostar na criação de novas linhas de parceria. É desse exemplo o financiamento que temos dado à criação de uma rede de municípios para a cooperação, como resposta a uma área muito concreta de desenvolvimento local e também numa parceria com a Fundação Carlos Gulbenkian, a criação de parcerias inovadoras que permitam até o acesso aos financiamentos internacionais que liguem toda a experiência do saber fazer que as ONGs têm e toda a capacidade de teorização e de criação de modelos que as universidades têm e vice-versa. Portanto, depois passar o conhecimento teórico das universidades para a aplicação prática ou teorizar a aplicação prática e as mais-valias de forma a internacionalizar este saber. E, portanto, numa primeira conclusão, eu diria que as parcerias são essenciais. A complexidade das necessidades do desenvolvimento e das respostas que temos de dar assim o exigem. Elas são um princípio estratégico da cooperação portuguesa e nós estamos ativos, estamos interessados em analisar parcerias e estamos envolvidos com uma parceria que consideramos muito importante e que financiamos, que é o SCAN.
Depois, a questão do setor agroalimentar. Faz sentido ou não que ele seja uma prioridade da cooperação portuguesa? Faz, obviamente, sentido. 12% da população mundial ainda vive em pobreza extrema, 55 milhões de crianças sofrem de subnutrição grave e, portanto, tendo em conta que eu pertenço à Agência de Desenvolvimento Portuguesa, mal pareceria se este setor não fosse um setor de enfoque da atuação da cooperação portuguesa. É um setor também cheio de problemas e que a evolução futura não mostra que melhore. Não mostra porque vai aumentar a pressão populacional e depois porque a questão das alterações climáticas vai ter influências muito nefastas em algum equilíbrio que se procurasse ou que se tivesse atingido até agora. O direito à alimentação é, sem dúvida, um direito humano assumido e, por causa disso mesmo também, na Agenda de Desenvolvimento pós-2015, ele é um objetivo definido, dos 17 que neste momento estão estabilizados. E esse objetivo aponta para várias metas, das quais eu destacaria como informação acabar com a fome, melhorar a nutrição, promover a agricultura sustentável, assegurar o acesso aos fatores de produção, ao conhecimento e à formação, recursos produtivos e serviços financeiros, aplicar práticas sustentáveis do uso da terra e adotar políticas agrícolas resilientes. Portanto, de alguma forma, temos aqui várias áreas de trabalho que já enfocam em muitas daquelas que são as áreas de trabalho do SCAN. A nível global, a agricultura, e eu focar-me-ia, neste caso na agricultura, apesar de saber que as pescas e a aquacultura são também novos desafios, mas neste caso ainda não devidamente respondidos pela cooperação portuguesa, são áreas novas ainda de trabalho. A nível global, a agricultura enfrenta múltiplos desafios que são importantes ter em conta naquilo que é o nosso trabalho enquanto gestores e pensadores das estratégias da cooperação portuguesa. É preciso que a agricultura produza mais comida, mas também assegure uma dieta diversificada, que alimente esta população crescente, mas tenha em conta que a terra, o uso da terra tem muitas restrições, as alterações climáticas vão provocar alterações na capacidade dos solos e que a produtividade é um dos grandes constrangimentos de todo este processo, uma vez que ela precisaria de pelo menos uns 70% de aumento na produtividade para conseguirmos começar a ter uma resposta adequada de alimentação em relação às necessidades da população. Por esta complexidade de desafios e de processos, as parcerias são fundamentais. E aqui introduziram as alterações climáticas para ficarmos bem cientes de que as parcerias são essenciais. Porquê? Porque pela complexidade dos processos há uma especialização de resposta. E a especialização de resposta, cada uma das instituições envolvidas exige que elas se coordenem, porque senão estamos sempre a dar aos problemas uma resposta muito reduzida quando eles são complexos e abrangentes. Por outro lado, esta área exige grande inovação. E a inovação exige que não se introduza só dinheiro no sistema. É preciso introduzir também novos métodos. Métodos de produção, sementes melhoradas, agora eu olhava para o professor Manuel Correia, que fica com os cabelos em pé de ver-me falar destas questões técnicas. É preciso também ter ideia de que, estando numa cadeia de valor, temos também de ter em conta o acesso aos mercados, alguma transformação dos alimentos e de que forma é que o conseguimos fazer, gerando rendimentos para aqueles que realmente usam a terra. Depois temos de ter também uma área importante de trabalho, que é estudar os limites dos recursos disponíveis. Não só dos recursos financeiros, mas também dos recursos naturais. Não podemos planificar sem saber de que é que estamos a falar. E depois, claro, temos enormes necessidades de financiamento. Não é tanto aí que a cooperação portuguesa poderá dar resposta, mas na mobilização de todos aqueles que conseguem trabalhar em inovação, estudar e apresentar propostas concretas de dar resposta, capacitar os seus parceiros dos países parceiros da cooperação portuguesa, é sim uma área em que a cooperação portuguesa pode participar. É depois preciso também que nesta área se pense em criar a resiliência nos países. A resiliência tanto às catástrofes naturais mais violentas, como sejam um terremoto ou um golpe de Estado, mas também aquelas que são catástrofes naturais lentas, como sejam as cheias e como sejam as secas. E é preciso ter em conta que em muitos países isto é um problema central. E, portanto, o know-how, a experiência, a capacidade, o capital de conhecimento de recursos humanos que Portugal e os países parceiros da cooperação portuguesa,
tem a língua portuguesa como instrumento, mas também os nossos parceiros da América Latina criam aqui um espaço que deve ser potenciado e que pode ter um papel a desempenhar. E isso implica envolver não só os pensadores, não só os conhecedores, mas também os políticos que definem e aprovam as políticas. Nestes últimos tempos e perante estes desafios, tem sido estudado, com o apoio da OCDE, o papel das agências de desenvolvimento. O que é que faz sentido neste mundo em mudança, em que grandes fundações financiam aquilo que são considerados os grandes problemas da humanidade, em que temos doadores emergentes com os seus próprios sistemas, com as suas próprias prioridades, sem fazerem da sua bandeira a defesa dos direitos humanos, por exemplo, que papel têm as cooperações internacionais, as agências de desenvolvimento, as cooperações internacionais e as agências de pequenos Estados como Portugal. Tem havido um trabalho de análise na OCDE sobre isso, um trabalho que tem envolvido também os países parceiros, portanto não é só os doadores tradicionais que fazem essa análise, mas são também os seus parceiros, e duas linhas de força têm começado a ficar estabilizadas. Uma é que na agenda pós-2015, para os países mais pobres e mais frágeis, o apoio da ajuda pública ao desenvolvimento ainda faz sentido e é essencial. É também um bocadinho por isso que Portugal tem pugnado no papel, na posição da União Europeia neste processo, por uma canalização da ajuda pública ao desenvolvimento prioritária para os países em desenvolvimento e para a África. Depois que os doadores tradicionais, e friso que isto é uma conclusão que envolve os próprios parceiros do Sul, os doadores tradicionais têm um papel muito importante, não tanto como implementadores de projetos, mas como aquilo que eles consideram como enabling, aqueles que criam as condições. E criam dois tipos essenciais de condições. Uma é a capacitação técnica, aquilo que é a principal característica da cooperação portuguesa, muitas vezes apontada como uma fragilidade, mas agora reconhecida como uma riqueza. A capacitação técnica que permite aos países ter estruturas autónomas que planeiem o seu próprio desenvolvimento, planeiem os investimentos, pensem qual é o tipo de desenvolvimento que querem, neste caso para o seu setor agroalimentar. Depois, são cooperações que podem levar consigo o setor privado e, com o setor privado, criar emprego e promover o investimento. E, portanto, é nesta nova plataforma de entendimento que nos posicionamos e eu concluiria dando 2 ou 3 pistas daquilo que pode ser um contributo para que parcerias queremos no futuro. Por um lado, as parcerias têm de atingir um grau de maturidade suficiente para saber porque é que são constituídas, com que objetivo e para que resultados. Esta maturidade é também essencial porque as parcerias têm um lado mais difícil de defender, que é aquele em que perdemos a autonomia e muitas vezes também perdemos a visibilidade no âmbito da parceria. É sempre o implementador que está mais próximo das populações que fica com a visibilidade, o que nem sempre é fácil defender junto daqueles que nos dão o orçamento. Depois é a questão de envolvermos o setor privado. É essencial envolver o setor privado, porque é o setor privado que traz investimento, é ele que gera emprego e é também ele que traz a parte da inovação tecnológica. A inovação tecnológica tem sido considerado um dos principais motores não financeiros da implementação da nova agenda. Não vamos conseguir implementar a inovação tecnológica nos países se não tivermos o setor privado, que é ele que detém, na sua maioria, esta inovação tecnológica. Depois, pensando que estou a falar em nome da Agência de Cooperação, que estas parcerias não esqueçam, no setor agroalimentar, o papel dos pequenos agricultores neste processo. Eles são responsáveis por parte significativa da produção de alimentos, quer para autoconsumo, quer para venda, sobretudo para venda na região. São muito vulneráveis aos fatores de produção, a terem acesso a sementes de qualidade, à terra, à água, ao financiamento, estão muito mais expostos aos fatores como as alterações climáticas, a degradação dos solos, têm também muito menos capacidade de intervir nos mercados. E, no entanto, 1 milhão de pequenas quintas familiares ocupam 80% das terras em África e na Ásia, e são eles que produzem a alimentação de 70% da população. Portanto, que estas parcerias, com esta necessidade de rendimento, de criação de emprego e de financiamento, não esqueçam o papel destes pequenos agricultores familiares no contexto mundial. Relativamente à parceria e ao SCAN,
Eu deixaria também as notas que já referi atrás. É preciso sabermos para o que queremos e para onde queremos ir, ter um conhecimento adequado dos nossos parceiros, o que significa estar lá, envolvê-los, eles estarem integrados no processo. É preciso também termos uma presença internacional forte. Não pode ser feito a partir de Portugal, é preciso estar junto às organizações internacionais, é preciso ter em conta, como o Manuela Pão há pouco referiu, os contextos regionais em que os países parceiros se integram. Há um capital, obviamente, importantíssimo, o professor Luís Mira pode dar disso exemplos, de conhecimento em língua portuguesa neste setor muito relevante e que é preciso, e, portanto, precisamos é que seja uma parceria madura e eficaz para dar resposta à complexidade do desenvolvimento. Obrigada.